Salve cinéfilo entrincheirado, salve cinéfila entrincheirada. Eu sou Nilvio Peçanha e este é o Cine Trincheiras. Quero falar sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E assim, se a gente pegasse uma máquina do tempo e fosse lá para o meado de 2019 e fosse falar com os fãs ali da Marvel no cinema, do chamado MCU, se a gente fosse falar para eles ali, logo depois de terem visto Vingadores Ultimato, terem saído eufóricos do cinema e tudo mais, se a gente fosse falar para eles que os próximos momentos, os próximos filmes da Marvel não iam ser tão bons, iam ser bem irregulares, provavelmente iam xingar a gente, chamar de maluco, até quem sabe querer agredir e tudo mais. Mas a verdade é que o momento seguinte não foi muito bom, né? As fases seguintes, a tal da fase 4 e da fase 5, não foram muito boas, foram bem irregulares. Um outro filme, né, escapa, mas a maioria é bem abaixo, como, por exemplo, Eternos é um filme que eu não gosto, Thor, Amor e Trovão é muito ruim, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, é horroroso. Enfim, as Marvels também é muito fraco. Então, assim, mas esse momento pode ser que esteja passando com o filme que pode representar aí o recomeço, que é Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Vamos lá. Falar brevemente o que é o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é um grupo, né? O Reed Richards, um cientista genial, um gênio da ciência. O Ben Grimm, que é o melhor amigo dele, é um astronauta. O John Stone é um cunhado dele, também é um cara, né, um atleta, um cara bem preparado. E a Sue Richard, né, enfim, todos eles são astronautas ali e são cientistas, enfim, são preparados, eles vão para o espaço. Só que no espaço eles recebem um bombardeio, uma chuva dos chamados raios cósmicos que modificam o DNA deles, e a partir daí o Reed Richards vira o Senhor Fantástico, né, o que estica a mulher, a Sue Stone, ou Sue Richards, que é a esposa dele, vira a Mulher Invisível, né? Ela é irmã de John Stone, e que vira o Tocha Humana, e o Ben Grimm, ele se torna o Coisa, aquele homem de pedra. Pois bem, o filme ele não se prende muito a essa origem, porque ela já foi recontada em outros filmes no cinema. Então, o filme, que é dirigido pelo diretor Matt Shakman, ele passa muito rapidamente por essa origem através de um programa televisivo que está comemorando ali os 4 anos do Quarteto Fantástico. Sim, logo no começo, eles já estão com 4 anos como heróis, e eles são tratados como celebridades, né? Até porque eles são os grandes heróis daquela Terra, que é a Terra 828. É como se fosse uma Terra alternativa ao nosso planeta Terra, a nossa Terra, que seria a 616 na Marvel, né? Nos quadrinhos e no cinema também. Pois bem, né? Então tá ali, e aí logo no início a gente vai vendo a interação entre os personagens. Essa interação é importante para estabelecer um sentimento de família que é fundamental para a trama, tá? Além disso, a gente também vai percebendo logo no início uma coisa bem positiva do filme, que é a direção de arte. Seja através do figurino, que é muito bom, seja através da arquitetura criada ali nos prédios, né, os efeitos, os carros e tudo mais. Toda essa arquitetura, todo o figurino, tudo isso, toda essa direção de arte
vai contribuindo para uma estética retrofuturista, que é a estética predominante do filme. E é bem feita, bem construída. Isso também é importante, porque passado esse momento ali, mais já para a gente ver a interação deles, eles são surpreendidos com a presença da surfista prateada, que é um ser ali, uma mulher que chega numa prancha toda prateada. O pessoal que curte quadrinhos sabe muito bem sobre o personagem, que nos quadrinhos é um homem, é o surfista prateado, mas aqui é a surfista prateada. E ela chega, interpretada pela Julia Garner, e ela chega para anunciar que o Galactus, que é chamado também de Devorador de Mundos, ele vai devorar a Terra, vai destruir o planeta. Enfim, e aí começa, aí ali estabelece a ameaça. Eles vão para o espaço para se encontrar com essa grande ameaça, ver essa ameaça, e quando eles chegam lá, eles veem que a ameaça é muito maior do que eles esperavam, mas ali eles também ficam conhecendo uma exigência, né? Logo no início do filme, a Sue Richards, ela está grávida, ela revela que ela está grávida, que ela vai ter um bebê, e que o Franklin Richards, o Galactus, ele percebe ali que a mulher invisível está carregando no ventre dela o filho dela, o Franklin Richards, mas que ele tem um poder descomunal e que ele iria liberar a Terra se deixassem ele levar a criança. É óbvio que não aceitaram, e a partir daí está estabelecida a grande contenda, está estabelecida a premissa inicial. E assim, é importante a gente falar, eu falei aqui desse sentimento de família que permeia o filme, e justamente essa coisa envolvendo aí essa ameaça querendo pegar o Franklin Richards e tudo mais, ela mostra o porquê que esse sentimento de família, de um se importando com o outro, é muito importante no filme. E isso acaba sendo muito mais crível e com muito mais sentido pelo público, também por causa do elenco, né? Pedro Pascal, que faz o Senhor Fantástico, o Joseph Quinn, que faz o Tocha Humana, a Vanessa Kirby, que faz a Mulher Invisível, e o Ebon Moss-Backrack, que faz o Ben Grimm. Todos esses quatro estão muito bem no filme, muito bem. Mas assim, na minha concepção, eu destaco a Vanessa Kirby, que ela dá um show, ela ali, através daquele sentimento de proteção, aquele sentimento materno de proteção, né? Como se fosse uma grande leoa defendendo seu filhote. Ela mostra isso muito bem no filme. É muito, muito competente a entrega desse sentimento por parte da atriz. Claro que o Pedro Pascal está muito bem no filme, ele consegue passar os conflitos aí do Reed Richards, que é um gênio, mas ele também comete os erros dele, até ele sente a culpa dele por eles terem se transformado, por terem sofrido o ataque ali, o bombardeio de raios cósmicos, né? Inclusive todo mundo ali tá de boa, mas o Ben Grimm é uma pedra, né? Isso nos quadrinhos, por exemplo, é um grande problema. Enfim, então todos eles conseguem mostrar essa carga de dramaticidade ali. A Julia Garner também está muito bem como a surfista prateada.
E a gente vê também, a gente sente a presença também do Ralph Ineson, cuja voz, uma voz super potente, né? Uma voz, meu Deus, uma voz que ela por si só, ele empresta a voz ao vilão Galactus, que é feito por CGI. Essa voz por si só contribui muito para toda aquela grandiosidade ameaçadora do Galactus. Mas outra coisa que contribui muito para essa grandiosidade, e é outro acerto muito positivo desse filme, são os efeitos, é o CGI, porque é algo que incomodava muito a galera que curte os filmes da Marvel. Por exemplo, recentemente a gente teve Capitão América Admirável Mundo Novo, e os efeitos são bem mais ou menos. E assim, antes que alguém chegue, lá vai o sommelier de CGI. Gente, olha só, se a gente tem um estúdio como o da Marvel, que deposita caminhões de milhões de dólares num filme, o mínimo que se espera é que o CGI esteja bem feito, né? Quando você vai ver um filme onde tem um Hulk vermelho, você espera que aquele Hulk vermelho seja crível. E muitas vezes os efeitos atrapalham essa experiência. Aqui não, em Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, isso não acontece. Os efeitos são muito bons e eles contribuem muito para, por exemplo, a gente perceber como eu disse, a grandiosidade ameaçadora do Galactus. Além disso, a textura de personagens como, por exemplo, o Coisa, que é de pedra, como eu já falei, a Surfista Prateada, que é toda prateada e tem toda uma textura ali. Então, tudo isso feito por efeitos muito bem construídos, tá? E tudo isso torna o filme mais crível, né? Como eu falei, tem os efeitos ali por trás dos carros, da arquitetura, daquela terra, daquele mundo. Tudo isso torna mais crível, mas, novamente, nada disso seria preponderante se não fosse a entrega do elenco, né, o trabalho do elenco, que é muito bom. Então, mas tudo isso está sob o guarda-chuva da direção do Matt Shakman, que acerta muito. É claro, é um filme perfeito, você está dizendo então, nota 10, não, né? Tem uns problemas, principalmente no início ali, as coisas são, né, eu falei que a origem, ele não se prende muito na origem, e isso acaba fazendo com que o filme dê uma acelerada e talvez algumas coisas pudessem ser melhores ali, contadas de forma melhor. Eu gostaria, por exemplo, de ter visto toda a sequência deles no espaço, é muito bom. Isso mostra que por exemplo, o gênero de filme de super-heróis tem muito mais a entregar, né? Quero ver mais filmes do Quarteto, por exemplo, sendo aventuras espaciais mesmo, né? Enfim, é um bom filme, e como eu disse, pode estar representando aí um bom recomeço, um recomeço bem positivo para o MCU. É um filme que traz boa ficção científica, traz uma boa dose de drama, tem humor, mas não é aquele humor desequilibrado que a gente viu em outras produções da Marvel. Então, é um filme que vale muito aí do cinema, e quem sabe, para os fãs de filmes de super-heróis, trazer aí um pouco mais de esperança para essa retomada, esse recomeço da Marvel nos cinemas. Ok, pessoal? Pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem. Agradeço a todos e todas que me assistiram até aqui. De coração, muito obrigado. Um beijo no coração e até a próxima.